Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.6, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Determine a área da superfície. A parte do plano 2x mais 5y mais z igual a 10, que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 9. Bom, então, queremos calcular aqui a área da superfície representada pela parte de um plano que está dentro do cilindro. Um cilindro é função de x e y, então isso aqui está no plano XY, a projeção dele. Se está isso formando uma circunferência no plano XY, essa aqui vai ser nossa região D. Então, z vai ser nossa função. Então, eu vou ter z igual a função de x e y. Ou seja, isolando z ali na equação, vamos ter 10, aí menos 2x, menos 5y. E aqui a região do plano XY vai ser a região D, tá? Então, se a gente representar aqui, ó, a região D, a gente tem o plano XY, X e Y, aqui é uma circunferência de raio 3. Então, a gente marca aqui para representar uma circunferência, onde a gente tem 3, 3, menos 3 e menos 3. Então, a gente tem que a superfície que a gente quer calcular, a área está aí dentro de um cilindro que vai ter essa projeção, ou seja, x² mais y² igual a 9. Então, essa região D. Então, como que eu calculo a área da superfície? A área da superfície, ela se torna a integral dupla na região D da raiz quadrada de 1 mais a derivada parcial de z em relação a x ao quadrado, mais a derivada parcial de z em relação a y ao quadrado, ou seja, as derivadas parciais da função, que nesse caso é o z, numa região aí dA, tá? Então, precisamos aí das derivadas parciais, já isolamos z na equação, então a gente precisa encontrar ΔZ, ΔX, derivando aqui o z em relação a x, derivada de 10 é 0, derivada de menos 2x fica menos 2, derivada de menos 5y, 0. Então, ΔZ, ΔX dá menos 2. E precisamos fazer ΔZ, ΔY. Derivada de 10, 0. Derivada de menos 2x, 0. Derivada de menos 5y, menos 5. Tá? Aqui na região D, se a gente perceber, a gente tem a circunferência. Então, a gente pode utilizar para a região DA as coordenadas polares, né? Então, quais seriam os limites aí para as coordenadas polares? O limite de R, que vai de 0 até 3, de 0 a 3, e o limite de θ, né, que começa aqui em 0, rotaciona tudo até 2π. Então, de 0 a 2π. Então, para calcular aí a área superficial, a gente vai ter integral, aí o de θ primeiro, de 0 a 2π, integral de 0 até 3 por raio, aí da função raiz quadrada de 1, mais aí ΔZ, ΔX, que a gente encontrou menos 2, que vai ficar ao quadrado, mais ΔZ, ΔY, que é menos 5, que a gente vai ter aí ao quadrado também. Tudo isso vezes o dA. Só que como eu coloquei em coordenada polar,
eu não posso esquecer do fator jacobiano da transformação, ou seja, o R, aí vem o dr, diferencial da primeira integral aqui, e depois o dθ, tá? Lembre do R aqui, não posso esquecer que é o fator jacobiano. Então, a gente pode escrever que a área superficial, aí, a área da superfície, né? Vai ser aqui, a gente tem 25 com mais 4, 29 com mais 1, 30. É constante. Então, pode sair aí da integral, raiz de 30. Aqui, como os limites são constantes, eu posso escrever a multiplicação das integrais. Então, integral de 0 a 2π, essa integral é do θ, dθ, vezes a integral de 0 a 3 do que tem o de r, que é o r dr. E aí eu posso integrar as duas simultaneamente. Então, a área superficial é igual a raiz de 30, integral de dθ, que dá θ, de 0 a 2π. E a integral de r, que é r quadrado sobre 2, que vai variar dos limites de 0 até 3. Então, temos que a área da superfície é igual a raiz de 30. Aí, aqui fica 2π menos 0, que é 2π. Aqui fica, substitui só o limite superior, que o inferior vai zerar. Fica 3 ao quadrado sobre 2. Aí, 2 simplifica com esse 2. Temos aí que a área da superfície vai dar 9 raiz de 30 π, unidade de área. Essa é a área da superfície, tá? Que é ocupada por esse plano aqui dentro do cilindro de raio 3. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!